vou beber, eu não vou xingar, eu não vou me prostituir, não vou roubar, porque isso fere o coração do meu Deus. O adorador vive assim, para agradar, não para machucar o coração de Deus. Há temor nele, né? Davi, um grande adorador, escreve, né, em um dos seus salmos, o 48, diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Aquele adorador falava: agrada-me fazer a tua vontade. Você se agrada de fazer a vontade de Deus ou você faz forçado? O adorador não sente peso quando Deus manda fazer algo, não. Ele faz ali porque ele se agrada de agradar a Deus. A vida de um adorador é agradar a Deus, querido. Não é agradar a si próprio, não é fazer a tua vontade, não é manter a tua carne, é negar a si mesmo, por causa que Deus quer assim, negue-se a si mesmo, né? O adorador faz isso. Olha, eu quero muito fazer isso, mas eu não vou fazer, porque isso não é a vontade do meu Deus. Seja um adorador, queridos, seja um adorador, né? Tem um louvor tão lindo que fala assim, olha: como o rei Davi, você conhece? Quero te louvar. Conhece? Tão querida. Né? Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Eu não canto nada, tá? Digna este louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Né? Você tem prazer em falar que ama Deus? Aleluia, né? Olha, é extravagante. Eu lembro do irmão na igreja que ele entrava assim na presença do Senhor, e ele estava na igreja e ele fazendo assim, um monte de coração para Deus, e fazia assim: Senhor, né? Assim. Aí eu falei: esse daí é dos meus, porque ele sabia que Deus estava olhando para ele. Então ele fazia isso, o Naldo, né? Ele fazia coração para o Senhor da igreja, ali adorando, amando ao Senhor, queria que isso é a coisa mais linda. E Deus fica ali, olha, eu acredito assim, eu não sei como é que é a carinha do Senhor, mas eu vi que ele fica assim, olha, ali se derretendo, né? Porque o filho dele está adorando ele, está amando ele, né? Então, Davi, ele adorava a Deus com seus salmos, com a sua vida, mesmo tendo cometido tanto pecado como ele cometeu. A Bíblia nos diz, né? Mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele pecava, mas ele sofria com o pecado, e ele se arrependia e corria lá aos pés do Senhor, né? Um coração voltado para Deus, aquebrantado. Querido, nós temos que ter um coração mole diante de Deus. Esse negócio de orgulho não dá com nada diante do Senhor. Essa arrogância não tem nada a ver com o adorador. O adorador, ele é bobão. O adorador, ele chora. O adorador, ele vai pedir perdão. O adorador, ele vai ali se arrepender. Ele não fica assim: fiz mesmo, sou assim, vou morrer desse jeito. Não. Ele fala: oh meu Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa, Senhor, eu quero estar em comunhão contigo. Volte à adoração. É aquela coisa bonita do primeiro amor, que a gente é tão bobo, e tinha que ser assim a vida inteira, né? Adorar a Deus a vida inteira. Então, ele adorava a Deus. Adorador tem um coração quebrantado, ele tem um coração humilde. Se o teu coração endureceu com a vida, queridos, hoje é o dia de você pedir para o Senhor: Senhor, quebra meu coração. Eu quero ter um coração de adorador. Coração duro não adora a Deus, não adora o Senhor. Um adorador não tem vergonha de parecer ridículo. Não tem. Você liga para ser ridículo? Você está preocupado com quem está te olhando do lado? Né? Os mocinhos ficam com medo, né? Eu vou ficar, né? Exaltar olhando. Quem está olhando? Não, o adorador é ridículo mesmo. Sabe aqueles apaixonados? A moda antiga, aquelas músicas bem brega, né? Que ficava ali cantando serenata, fazendo aquele papelão, né? Diante da pessoa amada. O adorador, ele é assim diante de Deus. Ele é ridículo mesmo. Ele é bobão, ele não liga, né? Por que eu voltei aqui? Eu estava desrespeitando o Senhor. Você falou: fica ali, né, no ladinho, um com o outro, porque eu gosto do espaço. Eu gosto de ficar ali falando com Deus, né? Aí fico mesmo no cantinho, até meu cantinho da igreja, porque eu sou ridícula mesmo, eu não ligo, né? E às vezes a gente cresce tanto, é tão, né, já está tão importante
Deus. Choro mesmo, choro até soluçar. Eu já cheguei a soluçar na igreja.